4 de julho de 2025, Niterói, Rio de Janeiro. Juliana Marins finalmente descansaria. Depois de uma longa jornada de mobilizar o mundo em torno de seu sorriso, seria a hora de dizermos até logo à jovem dançarina. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado Juliana Marins Final. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais e marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final da despedida da Juliana Marins. Uma moça que encantou o Brasil e deixou todo mundo atônito esperando que ela pudesse ser resgatada com vida lá na Indonésia, no final de junho de 2025. Todos nós acompanhamos como num programa de realidade tristíssimo e necessário, porque todos torcemos para que aquela jovenzíssima, meu Deus do céu, de 26 anos, uma menina com a vida toda inteira pronta para ela, onde ela queria abraçar tudo e podia mesmo, e devia, era o desejo dela, era o dever dela, era a possibilidade que ela tinha real. Foi um programa de realidade muito triste porque não terminou da maneira que todos queríamos, principalmente a família da Juliana. Este daqui é um programa de despedida para a Juliana e também um abraço fraterno na família. Eu já fiz um primeiro caso comentado durante o período do encontro do corpo da Juliana. Inclusive teve gente que falou depois, mas você não falou tal coisa, que saiu depois. Eu sempre avisei que eu ia fazer posteriormente, e estou fazendo agora, um resumo quando tivéssemos mais informações. Esse é um caso, o caso da Juliana Marins, que a gente não vai ter todas as respostas. Impossível. Impossível porque você não tinha uma câmera de registro, impossível porque você não tinha, de fato, tudo acontecendo com pessoas, testemunhas e tudo assim por diante. Então, muitas das coisas que eu vou relatar agora são em função do que alguns veículos trouxeram como conversas que tiveram com pessoas lá na Indonésia e também com as possibilidades do que pode ter existido mediante seres humanos mais inteligentes que a gente, que tem, inclusive, a capacidade de entender como foi toda a dinâmica da morte da Juliana, o que pode ter acontecido com ela. Afinal de contas, ela morreu por uma fatalidade, ela morreu por um acidente, ela morreu por um crime, ela morreu por uma ineficiência da Indonésia. Isso tudo eu vou trazer agora aqui nesse final de caso comentado da Juliana. Para a gente ter um resumo rápido, a Juliana Marins, 26 anos, como eu falei, ela era formada em publicidade pela UFRJ, uma excelente universidade brasileira, que mostra a inteligência dessa garota. Ela tinha feito cursos de roteiro, direção, ela tinha trabalhado já em emissoras, se eu não me engano, no Multishow e no Em Off, que é um canal bem aventureiro, do tipo de mochilão que ela estava fazendo. Como muito nova, muito jovem, ela tinha toda a vontade de conhecer o mundo, principalmente numa idade onde a gente tem um físico que nos permite mais muitas coisas. A Juliana, então, começou o mochilão em fevereiro de 2025 pela Ásia. Ela tinha passado pelo Vietnã, pela Tailândia, tinha feito já alguns países, ela ia registrando tudo isso no seu Instagram. Se ela ia fazer depois um blog, um canal, não sabemos. O fato é que ela registrou o que ela conseguiu registrar na sua conta de Instagram. Ela, então, estava viajando sozinha, era um mochilão solitária, mas não obrigatoriamente só ela, porque uma coisa que é legal de mochilão é que você vai pelos caminhos, e principalmente pelo tipo de viagem que você resolve fazer, você vai encontrando pessoas parecidas com você e vai criando novas amizades que vão durar aquele período de convivência onde você está e depois você pode perpetuar em novos encontros, ainda mais hoje em dia com mídia social, pode ser para sempre. Mas ela estava com essa coragem de encarar o mundo de frente como ela gostava. Ela era, inclusive, eu não sei se a palavra é formada ou especialista em polidense, ou seja, o corpo, para ela, era um movimento. O que eu quero dizer sempre com isso é o seguinte: ela não tinha fragilidade corporal no sentido de poder subir uma trilha ou andar muito tempo, porque era uma moça que se exercitava. Ela tinha isso, você vê até pelo Instagram dela, pelos lugares por onde ela tinha passado, essa aventura prazerosa no espírito dela. Inveja total, porque eu não tenho a menor condição de ser chamado por uma trilha. Eu morro de medo mesmo. Eu tenho medo ali, eu respeito como um todo. Mas ela estava, então, já na Indonésia, ali pelo dia 20
de junho de 2025, ela estava, pelo que se vê, uma coisa que eu ainda não consegui entender, que é o seguinte, é uma trilha muito longa. E tem pessoas que até chegam a fazer em 2 dias. Eu vi um vídeo dela, o último vídeo que ela está, inclusive com uma outra moça, acho que é italiana, que ela conheceu ali pela região, que ela teria dormido numas barracas para continuar essa subida no Monte Rinjani, ali na Indonésia, que é um monte de 3.700 metros de altitude, é muito alto. Então, a sensação que eu tenho é que ela deve ter dormido no dia 19 e no dia 20 de manhã eles acordaram para ver o nascer do sol. Inclusive, eles ficam bastante frustrados, tem esse vídeo, quando eles chegam ali numa área que seria uma grande vista, nada tem porque está um clima horroroso, está super nublado, está super fechado, o que já mostram as condições climáticas daquele momento onde ela estava para chegar no topo desse Monte Rinjani. A Juliana, inclusive, ela tinha feito um pacote, que é super normal em qualquer lugar que tem trilha, isso, aquilo, você tem as agências que fazem isso, de uma agência, vou até falar o nome dela, porque é importante, que é, se você for fazer, para saber para não fazer, a agência Bas Rinjani, chama Bas Rinjani. Essa agência estava, inclusive, na lista das agências proibidas pelo governo da Indonésia. Eu não sei se essa lista é uma lista fácil de qualquer turista poder ter acesso. Agora, o problema é que essa agência proibida pela Indonésia continuava fazendo trilhas para o Monte Rinjani. Ela gastou mais ou menos, não gastou R$1.000. É um turismo ali, por isso que muita gente fala, mas é um turismo de extremo risco, isso, aquilo. Todo, para mim, qualquer trilha é risco. Eu não entro, eu não gosto. Mas se você tem tantas agências de turismo fazendo esse tipo de trilha, pode ser de alto risco, mas já se tornou turístico. Então, eu não sei se as pessoas precisam passar por treinamento para subir esse monte, se existe alguma coisa de segurança obrigatória, de investimento obrigatório. O que você vai levantando sobre esse Monte Rinjani especificamente, inclusive por um outro brasileiro que até deu uma entrevista logo em seguida à queda da Juliana, é que ele mesmo tinha crianças levando ele como guia. E olha, uma coisa muito triste, gente falando, se arriscou e morreu, eu não vou chorar. Olha, que tristeza de uma pessoa que não tenha o menor grau de empatia pela morte de alguém. Que tristeza. Olha, que bom que essa pessoa é bem longe da minha vida. Porque saíram umas coisas que eu fiquei bastante mal impressionado, o quanto que as pessoas conseguem ser cruéis. E parece que tem um certo prazer em ser cruel para aparecer. Né? Então, palmas para quem pensa dessa maneira. Triste para você, que você siga a sua vida e que você nunca tenha ninguém falando, mas também ele procurou o quê? Né? Então, cada um com a sua realidade no encaixe que quer ter. Então, ela tinha escolhido essa agência, que eu acredito que a Juliana não tivesse a menor noção de que essa agência estava contra as normas, inclusive, da Indonésia. Mas o fato é que ela paga esse pacote e nesse pacote tem um guia. Um guia, inclusive, que deu até entrevista para o Globo, que ele começa a ser uma testemunha-chave para a gente tentar entender mais ou menos o que aconteceu com a Juliana ali. Mas nesse dia, 20 de junho de 2025, a Juliana acorda com o grupo de pessoas que estavam com ela ali, desses turistas que ela conheceu pela região, pelo dia que ela estava lá na Indonésia, e eles estavam indo às 6 horas da manhã, horário da Indonésia, pelo que eu entendi, indo ver o nascer do sol no topo da montanha. É um caminho íngreme, é um caminho complicado, é um caminho para quem for Beto Ribeiro não estará lá, porque não vou dizer nem a pau Juvenal. Ela, como eu falei, ela tinha um outro tipo de prazer com a natureza. Ela estava seguindo com esse guia e, segundo esse guia, a Juliana começou a ficar cansada e pediu para descansar. Um outro brasileiro, esse brasileiro que eu falei dos guias de criança, ele relata que ele estava, na época dele, com um amigo que também ficou cansado e o guia virou e falou assim, então vocês ficam aí que eu vou seguir com as pessoas. Tem 2 crianças aqui, elas te levam depois. A Juliana estava ali, ela fala, estou cansada. O guia diz, eu não sei o que os outros turistas que estavam com ela têm a dizer. Ninguém ouviu essa conversa? Tem gente que confirma que ela estava cansada? Porque eu posso cobrar 500 mil coisas, o que pode ter acontecido nessa trilha.
A Juliana, então, disse, segundo esse guia, para essa entrevista que ele deu para o Globo, a Juliana fala, estou cansada, e ele fala, então senta aqui, fica aqui, que eu vou seguir com as pessoas e já volto para te pegar. Segundo ele não largou ela. Ele falou, fica aqui e eu já volto. Segundo a família da Juliana depois vai relatar, o guia teria saído para fumar e deixou a Juliana sentada sozinha. Se é real isso ou não, a gente vai ficar cada um numa versão. Não existe, de novo, como eu digo, uma testemunha que confirme nenhuma coisa nem outra. A Juliana, então, fica ali sozinha. O guia sai e diz ele que ele espera cerca de 10 a 30 minutos e vê que ela não alcança ele, onde ele teria um lugar ali para ele encontrar com ela. Pergunto, cara, você é o guia, você está acostumado com esse lugar, num lugar com aquelas condições climáticas, que tem tudo, tem seu risco. Uma moça sozinha, você larga mesmo sozinha no meio da trilha? Só isso, pra mim, já é absurdo, já é horrível, já é desumano. Mas daí o guia diz que às 6 horas da manhã, horário local, ele tinha deixado a Juliana ali, que ele volta meia hora depois e que ele avista uma lanterna a 150 metros, porque gente, é um vulcão, então ela caiu aqui assim. Como eu tinha dito no primeiro comentado, como sabem então que ela, Juliana, tropeçou e escorregou? De fato, ninguém pode dizer como e por que Juliana caiu, entendeu? Ela não caiu assim, ela caiu íngreme. Então ela teria caído a 150 metros, que ele vê uma lanterna e ele diz que houve um pedido de socorro da Juliana. E que ele diz para ela, calma que nós vamos te salvar. Nós só vamos ter, lá atrás, quando estava começando, um primeiro drone de uma outra turista que estava passando pelo lugar, que vê a Juliana lá embaixo e que ela pega um drone e manda, num drone até aquele, um wait, tem ela põe em papel escrito, aguarde, estamos chegando. Eram 9h30 da manhã do horário local. Ele disse que viu ela caindo 6h30. Essa mulher, essa outra turista só encontra a Juliana, vê a Juliana, às 9h30 da manhã, que é quando a gente tem aquela cena tristíssima da Juliana, bonitinha, tentando se escorar, abrindo a pochete dela. Ai, que cena. Ai, meu Deus, a vontade de saber voar e tirar ela de lá. Então, a gente tem essa informação agora do guia falando que às 6 horas da manhã, ele deixa, ele volta meia hora depois, então já são 6h30 da manhã. Essa outra turista vai encontrar com ela, vai fazer aquelas imagens às 9h30 da manhã. O guia diz que ele avisou essa agência, que é proibida de vender pacote. Ele diz que avisa a agência. A Agência Nacional, daí não é a Agência de Turismo, é a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, chamada Basamar, conta que recebeu o primeiro chamado de ajuda às 9h40 da manhã. A Juliana caiu às 6 horas da manhã, turistas encontram com ela com drone às 9h30 da manhã e a base de socorro é avisada às 9h40. Se o guia avisa a agência problemática às 6h30, 7 horas da manhã, o que essa agência ficou fazendo para não chamar socorro? E o guia volta com esses outros turistas para a base, que eu acredito que seja naquelas imagens, daquele monte de iglu lá, como é que é o nome daquilo, gente? Barraca, para dormir. Fico imaginando. E o turismo está acontecendo. É claro que ali as pessoas devem estar sabendo que alguém caiu, mas assim como alguém cai, assim como já tiveram mortes, as pessoas foram resgatadas. Acho que ali não devia estar ainda num transtorno. Só que como a Juliana cai assim, ela cai, a primeira queda dela, ela começa a cair muitas vezes. Não é uma única queda. Ela tem várias quedas pelo caminho. Nesse momento, começam as confusões, que aí eu acho muito forte do governo da Indonésia. Eu até entendo, porque depois eles explicaram. Eu entendo e não entendo, né? Eu acho que num lugar que sempre tem gente caindo, num lugar que já morreram não sei quantas pessoas, no outro comentário eu até conto o número de pessoas que morreram nos últimos anos, o número de acidentes e tudo mais. Se é um lugar perigoso, que tem um turismo, ou seja, tem um negócio, tem um business, num lugar perigoso, onde você libera agências de levar até criança como guia, não dá, eu entendo, mas não entendo. Segundo esse Basamar aqui, eles foram acionados e o local de onde sairiam os socorristas, até onde a Juliana estava, demoraria 6 horas. Mas se nesse lugar tinha caído em maio já um homem, uma mulher já tinha sido, o corpo de uma outra mulher já tinha sido tirado morto, por que não tem uma base lá em cima, gente?
Ai, Beto, não é bem assim, tudo bem, eu tô falando como realmente uma pessoa que não entende nada. Mas eu penso no básico. Se sempre tem a possibilidade de uma pessoa cair ali, essa pessoa que cair, ela precisa ser socorrida logo. E não esperar 6 horas de alguém chegar. E aí tem um ponto, eu não sei se é quando chega essa agência oficial da Indonésia, 6 horas depois para a Juliana, ou se alguém, um socorrista ali tenta alguma coisa, a Juliana, a corda que joga é muito curta, não chega na Juliana. Só que a família é avisada no Brasil, acredito que aí pelo guia, alguma coisa, alguém avisa a família no Brasil, da Juliana, e já chegam com uma informação mentirosa no dia 20 de junho de 2025, eles dizem para a família que eles já tinham chegado até a Juliana e que a Juliana já tinha recebido água e comida. Mas era mentira. Era mentira. E a Indonésia não mente só nessa hora para a família da Juliana, mente inclusive para a Indonésia e para as pessoas que têm consciência e talento para poder ajudar a Juliana, que vão impossibilitar. Essa mentira impossibilita, inclusive, da possibilidade que todo mundo pode ter na cabeça de um resgate da Juliana. Por que eu digo isso? Porque assim como mentiram para a família, mentiram para o país, pessoas que têm conhecimento daquele monte, que vai ser inclusive o guia, o Adam Rinjani, que vai ser o nosso salvador lá na frente, ele foi impactado por uma mentira, por uma fake news, e ele, vendo a queda da Juliana e conhecendo o lugar, olha o nome que ele... Rinjani. O monte chama Rinjani. Ele ficou em paz. Se ele tivesse tido a notícia real que eles não estavam conseguindo chegar na Juliana, esse homem teria saído antes e poderia, assim como ele consegue chegar no corpo da Juliana, ele poderia ter chegado, assim como ele chegou na morte, ele poderia ter chegado na vida. Poderia, eu posso pensar o que eu quiser, você também, porque você não tem aqui, inclusive, um fechamento do tempo de morte da Juliana. Se esse homem tivesse sido impactado logo no começo daquele dia 20, porque esse cara, esse Adam Rinjani, que depois um monte de gente ficou enchendo o saco que o cara estava fumando, com uma bobagem, isso, é porque ele pagou todo o dinheiro dele, ele não é socorrista do governo, ele vai até o monte por ele, e vai junto com outros socorristas, aqui ele ficou meio que o líder da história e a cara do salvamento, pelo menos para a família poder ter na despedida da Juliana. Então, no dia 20, a Juliana cai, é vista por aquele drone se mexendo e começam a tentativa de socorro. Ele é paralisado por conta, inclusive, do mau tempo. Só que vamos lembrar que no dia 20, eles mentem para a família que eles já tinham chegado, né? Entre o dia 20 e 21. No dia 21, que é o sábado, ela é avistada pela última vez, ela já tinha descido um pouco. Pelo que eu entendi, ela cai a 150 metros, depois ela já é vista a 200 metros. Ela está caindo, né? Lembra que eu falei? Que é assim, então ela cai aqui e ela vai escorregando, porque ali, além de tudo, é uma área de vulcão, eu explico isso no outro comentário, mas é um vulcão ainda ativo. O tipo de terra, uma areia, me falaram que é uma areia que super escorrega, meio uma areia movediça do vulcão, ali que você vai caindo mesmo. E tem pedra, e tem tudo. No dia 21, então, aí falam para a família que ela tinham dado comida e água, era mentira. No domingo, no dia 22, as buscas voltam e as condições climáticas novamente impossibilitam de qualquer coisa ser feita. Lembrando que estava muito frio, a Juliana não estava com roupa adequada para passar noites no frio, ela nem nunca imaginou que passaria por aquilo. O governo brasileiro, então, aciona os funcionários da embaixada no domingo, passou sexta e sábado. E não estou dizendo se a embaixada fez ou não fez, o que eu estou dizendo é o seguinte, a comoção que se tomou com relação a Juliana, com certeza foi uma gasolina para a embaixada tomar um jeito, né? Porque sexta passa, sábado passa, vai no domingo. Se não tivesse tido essa comoção. A embaixada serve para proteger nós lá fora, né? Na segunda-feira, no dia 23 de junho, até drones, acho que pelo que eu entendi, são levados ou conseguidos pela embaixada brasileira, eles dão um aviso, inclusive, que o drone tinha um drone todo cheio de coisa, que vê... como é que é aquela coisa, temperatura corporal e tal, consegue encontrar, porque a Juliana foi caindo, consegue encontrar a Juliana ali, já a quase 500 metros da queda do ponto original onde ela caiu. Não dos 150, lá de cima. Ela cai 150, depois 200, ela já estava quase 400, 500 metros já
de onde ela caiu para cá. Então ela já estava bem mais para baixo. Só que ali ela já estava imóvel. Não se sabia se ela estava imóvel por conta do que seria, mas ela estava imóvel. Novamente as buscas são interrompidas por conta, novamente, das condições climáticas. No dia 24 de junho, na terça-feira, finalmente esse Adam Rinjani já chega ali no local, junto com as outras pessoas que têm condições reais de fazer as coisas, e eles conseguem chegar até o corpo da Juliana. E lá eles constatam que ela tinha perdido a vida. Eles dormem naquela noite com ela, por conta de eles não conseguiram resgatar imediatamente o corpo dela, porque não dava também, as condições climáticas novamente e tudo mais. Eles dormem, o Adam Rinjani dorme com ela, para ela não escorregar mais, e no dia seguinte ela é resgatada logo cedo, e a gente tem a cena do resgate do corpo, e ali começa novo roteiro, né? Parte 2, uma nova temporada dessa triste série da realidade. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? É um crime ou um acidente? E principalmente, como que a Juliana pode voltar para os seus? Nós temos, isso é uma lei federal, que o governo brasileiro não pode ser responsável pela repatriação de corpos. Isso você pode discutir, concordar, não concordar. Isso é uma lei, não tem o que fazer. Por um N motivo, você pode trazer, mas isso ninguém... O governo brasileiro não pode chegar lá e repatriar um corpo, porque tem uma lei com isso. Só que tinha uma grande comoção em volta de tudo isso. Tinha uma grande comoção em volta do Adam Rinjani, do homem que conseguiu resgatar o corpo da Juliana. Inclusive, foi feita uma vaquinha. As pessoas... Como esse homem... Ele é um homem comum ali dentro da Indonésia. Foi feita uma vaquinha em homenagem a ele. Uma vaquinha que, quando eu vi, estava mais de 400 mil reais. E aí a vaquinha saiu do ar, aí voltou para o ar. Eu já nem sei mais se a vaquinha... Eu estou falando aqui, vou ver se o Aru consegue descobrir, e aí eu termino te falando disso. Se a vaquinha, no fim, porque a vaquinha estava para ele, daí tiraram a vaquinha, daí voltaram com a vaquinha. Agora, se ele recebeu essa vaquinha ou não, eu vou descobrir e eu termino de contar isso para você até o final do comentário. E principalmente a volta do corpo da Juliana. Antes do corpo vir, até mesmo o próprio governo da Indonésia precisava fazer um laudo, precisava entender do que, afinal de contas, a Juliana morreu. Foi da queda... Foi da falta de socorro? O que fez? Qual é a causa-morte dessa garota? A família da Juliana, então, vai para a Indonésia, o pai da Juliana vai para a Indonésia, e lá ele fica bastante incomodado, com toda a razão dele, da falta de respostas, da falta de apoio local. Ele falou bastante disso durante o processo todo que ele estava ali na Indonésia. E é feita uma autópsia. Essa primeira autópsia feita pelo governo da Indonésia, aponta que a Juliana teria morrido 20 minutos depois de uma queda que teria dado vários traumas internos, e ela teria morrido de hemorragia interna. Não é da primeira queda, não é da segunda, não é da terceira, a gente não sabe. O que a gente sabe é que no dia que ela cai, ela estava se mexendo. Se ela morre 15 minutos depois dessa queda fatal, não pode ter sido no dia 20, porque nós temos a imagem dela no drone, 3 horas e meia depois da queda dela, ela se mexendo, ela abrindo a pochete. Pode ter sido no dia 21, em princípio até poderia, porque você não tem registros mais de vídeo da Juliana. Então passa sexta, passa sábado, sexta a gente vê ela, então assim, não pode ter sido a primeira queda. Ela não morre logo em seguida. Primeiro, o guia está falando que ela estava gritando. Segundo, tem o drone dela se mexendo. Então ela não é na primeira queda que ela cai, que ela tem esses machucados tão profundos que ela vem a perder a vida. Então eu posso partir do princípio que se tivesse um socorro imediato, ela poderia ter vivido? Sim. Se ela estava a 150 metros, estava falando, estava se mexendo, pode ser que se tivesse uma base de socorro já ali e já acionada, ela cai às 6 horas, 7 horas já estão resgatando, ela estaria viva. Posso partir do princípio? Posso. Ninguém tem a verdade absoluta. Eu posso ter o sonho, o desejo de que ela estivesse viva. Passa sábado, passa domingo. Na segunda que a gente consegue ter a imagem dela imóvel. Então, e ela foi caindo. Então, existe, segundo a perícia da Indonésia, que a morte dela, com esse traumatismo interno, é 15 minutos depois de uma queda fatal.
E ela vai caindo, ela cai a 150, vai para 200, 300, vai até 600 metros. Pode ter sido na última queda? Pode. Agora, quando aconteceu essa última queda? Foi de domingo para segunda, foi de sábado? A gente não tem, não se tem essa imagem. O que se sabe é que a causa-morte da hemorragia dela é por conta da queda fatal. Que pode ter sido a segunda, pode ter sido a terceira, porque ela pode ter caído a primeira, não foi. Ela cai na segunda e já é a fatal. E ela continua caindo para a terceira vez, pela quarta, ela vai continuando descendo. Agora, que momento é esse desses 20 minutos? É impossível. O que é retirado é que ela não morreu de hipotermia, que era uma das grandes angústias que todo mundo tinha, porque o frio daquele lugar era muito intenso, é muito difícil uma pessoa sem água, sem comida, sem roupa, sem um cobertor, sem nenhuma proteção, você morrer de frio seria possível. Segundo o governo da Indonésia, ela não teve nada de hipotermia. Então a gente pode partir do princípio que ela não passou nem a noite do sábado, de sexta para sábado, porque passar uma noite naquele lugar frio daquele jeito seria quase um milagre. E o governo da Indonésia, ele primeiro faz uma coletiva de imprensa para contar tudo isso. A família da Juliana, com toda a sua razão, ficou chateada de não terem sido os primeiros a saber. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Muitos casos, muitos crimes que a gente faz aqui no Brasil, inclusive, a família só fica sabendo pela imprensa. Não é algo estranho. A Lucinha, do caso Beatriz Angélica, ela ficou sabendo que acharam o assassino da filha dela porque um repórter ligou para ela. E não deixaram ela nem participar da coletiva de imprensa. Então, muitas vezes, os próprios familiares dos crimes que estão aqui no canal só ficam sabendo de assuntos ligados à morte do seu ente querido pelas coletivas de imprensa feitas pela polícia. Isso é infelizmente praxe. Eu acho que caberia sim ao delegado ligar antes para a família e contar. Agora, por que não é feito isso? Não sei. Então eu entendo a desilusão da família da Juliana, mas isso é uma coisa que acontece recorrente. Várias entrevistas que eu tenho aqui, os familiares relatam com esse desgosto de só descobrirem as coisas através do G1, do UOL. A culpa não é do veículo. A culpa, se tem culpado, é de quem deveria dar a informação para essas pessoas. Então, é algo até importante a gente trazer aqui, que é uma coisa, infelizmente, entre aspas, de praxe. O corpo da Juliana, então, precisa voltar para o Brasil. E como eu falei do governo federal, que não pode por causa de uma lei e tal, daí o Ministério das Relações Exteriores até falou, soltou nota que ia trazer sim o corpo da Juliana e tal, mas pelo que foi levantado mesmo, no fim, quem ajudou a arcar, porque é um custo caro, translado de corpo é um custo muito caro. Por isso você tem que fazer seguro, não estou dizendo que a Juliana não tivesse, eu acredito que até tivesse, mas por isso que é importante todos os seguros de viagem e tudo mais. Pelo que eu entendi, foi a Prefeitura de Niterói que ou arcou com tudo ou parte do custo da volta da Juliana. Quando a Juliana chega no Brasil, a família pede uma segunda autópsia, aí feita por um médico legista apontado por eles. Pelo que eu levantei, seria o mesmo médico legista que fez o caso da Daniela Pérez, ou seja, é uma pessoa com bastante saber, que é ótimo, porque aí você fica mais garantido da condição, do conhecimento técnico necessário para fazer um laudo necroscópico. Saiu agora, estou gravando hoje, dia 9 de julho de 2025, saiu agora o resultado do laudo. Pelo que saiu, a gente levantou, a vaquinha, tem o valor final ou não? Eram 520 mil. 520 mil foi a vaquinha feita pelos brasileiros para um obrigado para o Adam Rinjani, aquele homem que conseguiu tirar a Juliana lá do fundo do vulcão, e ele parece que recebeu, no dia 1º de julho recebeu a vaquinha, porque foi uma coisa de tem 20% de comissão, não tem 20% de comissão, foi uma confusão, mas parece que ele recebeu mesmo dia 1º de julho de 2025. Mas dia 9 de julho saiu. Segundo o laudo necroscópico, ele vem ao encontro, pelo que eu li, da perícia da Indonésia. Até eu tenho vou botar aqui enquanto eu falo, porque assim, tem na BBC, tem uma matéria na BBC, feita pela BBC da Indonésia, que o perito, lá o legista da Indonésia, teria falado que ela morreu no dia 25 de junho. Não é possível, porque ela foi resgatada no dia 24. Ficou meio estranha essa história, mas como você tem muita coisa de vai e volta, fica uma coisinha assim. Mas a perícia brasileira saiu agora dizendo que ela realmente morreu desses traumatismos internos, né? Não tem como confirmar,
esse médico legista não tem como confirmar, até por conta da condição do corpo, se outros fatores também ajudaram no óbito. Como a hipotermia, por exemplo. Ele não tem como dizer assim, ela teve ou não um fator da hipotermia. O que ele sabe é que, após essa queda fatal, a Juliana entrou em agonia. Ela demorou de 15 a 20 minutos para morrer. Então, o que aquele médico legista da Indonésia falou, que ela teria morrido 20 minutos após essa queda fatal, que a gente não sabe que dia foi, é confirmado pelo médico legista do Brasil. O que o médico legista do Brasil diz eu não posso descartar hipotermia e nem posso confirmar. Por quê? Porque o corpo não me traz os elementos para nem dizer que sim e nem dizer que não. Até mesmo vamos lembrar que o corpo veio um tempo depois da Indonésia, então tem uma série de fatores. Então a Juliana realmente teria tido chance de ser resgatada com vida? Novamente, pelo meu sonho, sim. Se ela tivesse sido resgatada em seguida da queda. Se ela se mexia, ela falava, e ela estava a menos, e tinha sido só a primeira queda, sim. Quanto tempo foi da primeira para a segunda queda? Não sabemos. O que a gente sabe é que essa queda foi existindo. Então vai ficar sempre na possibilidade, numa vida remota, se numa vida paralela, que tempos de resgate ela teria sido trazida de volta com vida. O que acontece também agora é que, pelo menos ali no Monte Rinjani, eles estão fazendo agora treinamentos de socorro. Como é que é o nome aqui? Eu anotei porque é um nome diferente. Eles agora estão fazendo uns treinamentos. Hoje o parque da Indonésia está fazendo treinamento de socorro vertical, para os socorristas eles entenderem melhor do que aqueles guias que foram... Aquele Adam, por exemplo, se fosse o guia da Juliana, com certeza ela estava viva. Ele tinha pegado ela. Então agora eles estão fazendo esse treinamento de socorro vertical. De novo eu pergunto, no lugar que já teve tudo isso, vai ter uma base de socorristas lá em cima sempre? Não sei se isso é possível, se isso não é possível. A Juliana chegou ao Brasil, ela passou pela autópsia e ela foi enterrada no dia 4 de julho, ali em Niterói, claro, e ela foi enterrada. Ela queria muito ser cremada. No primeiro momento, o juiz não permitiu a cremação porque ela estava como morte suspeita. Até para explicar, tudo que é morte suspeita você não pode cremar, porque se eu precisar de uma exumação depois, eu preciso do corpo, porque o corpo passa a ser às vezes o único elemento de prova. Muita gente que mata tenta cremar a sua vítima para apagar vestígios. Isso tem o da Lorena, Lorenza Melino, tem um monte aqui que você consegue ver vários casos disso, de autores que tentaram ainda passar, choram no velório e tentam cremar o corpo. Como morte suspeita, você não pode. Então, como a Juliana tinha chegado com morte suspeita, o juiz impossibilitou da cremação. A família, então, ia fazer o enterro. Aí, no dia do enterro, o Ministério Público até liberou a cremação, mas os pais preferiram manter assim mesmo o enterro. Foi um enterro que eles abriram um período público e depois ficou privado, porque eu acho sempre que esse momento da morte é muito íntimo. Ela está enterrada em Niterói. Não duvido que daqui a pouco muitas pessoas comecem a fazer peregrinação, quase virar um milagreiro de cemitério. Isso seria normal se isso acontecesse, porque a Juliana virou uma pessoa muito adorada, e isso é muito bonito por uma parte das pessoas. E agora, em Niterói, no dia 8 de julho de 2025, Niterói homenageou Juliana com uma placa na Praia do Sossego. Parece que é um lugar muito bonito ali, não conheço, e que ela gostava bastante ali da cidade. Sobre essa história toda é isso. As histórias são... Basicamente, esse é o grande resumo final da Juliana Marins, que a Indonésia melhore no seu turismo e que a gente mesmo, através da Juliana e dessa queda de balão e tudo mais, a gente começa a se perceber o quanto a gente precisa se cuidar nessas horas, porque quando a gente paga um negócio, a gente acha que o outro está cuidando, não. A gente tem que cobrar da agência, cobrar o profissionalismo e a qualidade de fato daquele trabalho que vai ser entregue. E que a Indonésia melhore esse lugar, né? Porque é um lugar que com certeza o turismo vai continuar. E que a Indonésia também pudesse colocar uma placa em homenagem à Juliana ali também. Para a família da Juliana, meu abraço. Se quiserem fazer ainda uma entrevista, o canal está aberto. É só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, porque eu acho que a biografia dela merece sempre ser contada.
Um beijo para Juliana, esteja aí fazendo suas trilhas pelo mundo, que com certeza as boas almas, elas sempre vão abrilhantar todos nós. Até já, é isso, obrigado.